Olá, boa tarde. Entrefala começando com quase meia hora de atraso. Isso nunca aconteceu. Eu peço mil desculpas, mas a gente está tendo uns certos probleminhas com a internet e por isso que está começando com esse atraso. A gente já tentou várias vezes, já encerrou live, perdemos o público, tinha umas 15 pessoas aqui no começo. Mas é isso. Vamos tentar agora. Agora vai, por favor. Aí, Aê! deve ter sido algum problema no meu celular. A câmera do Victor não é muito boa, mas vamos lá, Ai, tá ótimo. que bom. Sabe o que eu acho que foi? Hum. Que você reza o terço às 3 horas, aí Nossa Senhora tava esperando às 3h30 pra ela falar assim, tá vendo? Tá vendo? Ai, ai, deve ter sido, Mari, acabou que eu não rezei, que não deu muito certo, mas depois a gente faz a reza em outro momento, né? Amém, Importante que a gente amém. tá aqui. Ó, por que que deu certo? Quem eu coloquei do lado? Oh, que fofo. Não, eu fiz minhas orações aqui pra dar certo. Não rezei o Então, terço, mas rezei pra dar certo. então tá tudo certo. Bom, Então eu vou tá bom. começar de novo, como se nada tivesse acontecido, porque Ok. agora esse é o que vai ficar gravado. Então, gente, Entrefala começando. Hoje é dia 24 de maio, hoje é aniversário da minha tia, irmã desse aí. Sim. É, Beijo, Vivi, parabéns. Ela não deve estar assistindo agora, mas depois ela vai assistir. esse é o Nilmar Barbosa. Nil Barbosa, eu tô arrumando aqui o do Facebook porque a gente teve alguns contratempos. Esse é o Nil Barbosa, mais conhecido como Tuts para mim, é um apelido de infância. Ele é meu tio, nasceu em Goiânia, cresceu aqui e tá morando no Rio de Janeiro agora. Então, por isso ele tá fazendo parte do Entrefala, falando sobre Covid nos estados, que é essa nova temporada, depois que o programa completou um mês, desde que a gente começou a fazer todas essas entrevistas. Eu falei no começo e agora vou repetir. Eu acho muito significativo que a gente tenha, por coincidência, marcado num domingo, porque era o dia que a gente se encontrava todo mundo na casa da vovó, e enfim, é importante que a gente esteja fazendo nesse dia também. É como se a gente estivesse conversando lá. Então não fique Sim. ansioso, não fique nervoso. Eu sei que a gente teve uns contratempos, mas isso acontece. E vamos fazer a Uhum. nossa entrefala. Vou te apresentar para todo mundo, como está no nosso card. E depois eu vou pedir para você se apresentar, tá bom? Que aí isso Ok. é muito comum no Entrefala, você assiste sempre e você sabe. Esse é o Sim. Nil Barbosa, ele é economista, ele está estudando jornalismo de carnaval, ele é morador da Tijuca atualmente e vai conversar com a gente sobre Covid nos estados, nos trazendo um pouco sobre a situação do Rio de Janeiro. Se apresente, por favor, Tuts. Isso aí, Maris. Gente, eu também chamo a Mariana no plural. Eu tenho essa mania de chamar algumas pessoas que eu amo, assim, no plural, mais a minha família. Então eu chamo ela de Maris. Pra mim é uma alegria estar aqui. Porque eu sou fã do Entrefala, né? Tem um mês de existência. E, assim, fora o horário da reza, da minha reza do terço, depois da reza eu sempre coloco pra ver quem tá, né, participando, enfim, eu sou fã da Mariana desde sempre, né? Tudo que a Mariana faz, nas poesias que ela escreve, nos textos, na personalidade, no posicionamento político, enfim, eu sou fã da Mari de todos os jeitos, de todas as formas, amo muito a Mariana. É uma Ah, sobrinha muito querida. E então, gente, é o que a Mari falou, né? Eu tô aqui no Rio tem um ano e 5 meses. Sou formado em economia, formei em Goiânia e eu vim pra cá, pro Rio, porque era um sonho de criança. Era um sonho que eu sempre tinha, assim, eu ficava olhando, via novela e ficava, ai meu Deus, Rio de Janeiro deve ser tão lindo. Morar numa cidade, né, de praia, no litoral, eu sempre quis. E desde a primeira vez que eu vim ao Rio, que foi em 2007, eu apaixonei pela cultura, pelo clima, pelo jeito da cidade. E aí eu fui criando
mecanismos e artifícios para poder vir morar aqui. E mesmo fincando raízes em Goiânia, que a raiz principal minha família, depois o fato de eu ter passado no concurso público no município de Goiânia, e eu fui e ter comprado apartamento, então assim, eu fui fazendo minha vida aí. Então, para eu vir depois, com 37 anos, foi bem complicado. Ainda mais foi no período que minha mãe, né, estava e está doente. Mas graças a Deus, eu acho que tudo tem sua hora certa, então eu não vim muito depois e nem vim muito antes, eu vim no tempo certo. E agora estou aqui, realizando o meu sonho, tentando me achar e me posicionar no mercado de trabalho, né? Porque aqui o custo de vida é mais alto do que em Goiânia, então tem toda essa estrutura, mas um passo de cada vez, estamos indo, estamos caminhando, né, para poder me consolidar e ficar aqui no Rio, fazer minha vida aqui, que é o que eu sempre quis. Ah, que lindo. Acho tão bonito você ter conseguido estar realizando o seu sonho. E essa seria a minha primeira pergunta mesmo, assim, por que que você foi para o Rio? Você já explicou um pouquinho. E tem um detalhe sobre você ter ido para o Rio que eu acho que é muito legal e que gera muita curiosidade em todo mundo que te conhece, que sabe que você está fazendo esse tipo de trabalho, que você tem feito figurações nas novelas, seriados, enfim, da Globo. E aí, o que tem a ver a gente falar sobre isso no meio do Entrefala, que hoje a temática é Covid nos estados e todas as temáticas do Entrefala são sempre essas sobre coronavírus, é um programa de quarentena, etc. Tem a ver porque agora não está tendo gravação de absolutamente nada por conta da pandemia. Então, eu queria que você fizesse duas coisas, Tuts. Que você nos falasse como é essa experiência, porque assim, ninguém entra na Globo e todo mundo fica, meu Deus, Nilmar tá na TV. E essa é a parte boa, que você pode falar um pouco, mas a parte que também tem a ver com o nosso tema de como é que tá esse mercado de trabalho, como é que está sendo durante a pandemia. Então, Mari, depois que eu vim, essa questão da recolocação no mercado de trabalho, isso tudo fez com que eu já fazia em Goiânia, né? Trabalhava em festas, em eventos, casamento, trabalhava com o pessoal de cerimonial. Então, quando eu vim para o Rio, eu também, enquanto eu não achava uma colocação naquilo que me identificava e que tinha um retorno financeiro bacana, ou o suficiente para fazer com que eu fique aqui tranquilo, eu foi assim meio que por acaso eu encontrei essa ferramenta, esse meio de trabalho que é a figuração de novelas na Globo. Então foi através de uma postagem do Facebook aleatório de uma pessoa que eu nem conheço pessoalmente, que mora aqui no Rio, que eu vi que ela colocou um anúncio de uma ação que era para o programa do Caldeirão do Hulk, do Luciano Huck. E aí eu fui com o pé atrás, mas eu estava sem fazer nada, eu estava desempregado. Eu vi que ia dar um dinheirinho, né? Assim, porque eles pagam bem pouco mesmo, né? Assim. Então eu peguei e falei, não, eu vou lá para ver. E eu peguei e fui nessa primeira ação, que foi do programa. Foi aquela ação de bater recorde, entrou até no Guinness Book, ou seja, eu participei de um recorde histórico do Brasil, que era do maior. Como é que fala? Melhor dominó humano. Então, o dominó, a gente ia caindo um em cima do outro e tal. Foram 2.019 pessoas que caíram em cima da outra. Aí, através disso, o pessoal lá nesse dia, eu converso muito, né? Então, eu fiz amizade assim, eu fui conversando com todo mundo. E todo mundo, nossa, você não faz figuração não? Por que você não faz e tal? Eu falei, gente, como que é isso? Aí eu descobri que são algumas empresas de agência, de modelo, mas na verdade de modelo não tem nada, porque essas agências são realmente para figurações, para figuração. E aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Eu falei, como que eu faço? E eu peguei um contato de uma específica lá, de uma X, e entrei em contato e recebi o cachê dessa ação aí do Luciano Huck. E aí eu peguei e comecei. Eu acho que pelo meu perfil, por eu ter 38 anos, ser branco, loiro, olho claro. E eu acho que eles começaram a me chamar bastante, porque esse tipo de perfil normalmente são perfis de homens que, na minha faixa etária,
estão trabalhando, não tem tempo para se dedicar a essas funções. E aí acabou que eles me chamavam bastante, me chamaram bastante para fazer figurações e eu fiz praticamente essas do ano passado para cá, eu fiz todas, né? Eu fiz, aliás, eu só não fiz Éramos Seis por causa da minha barba. E na época de Éramos Seis, os homens não tinham barba, né? E eu não quis tirar. Então as outras, praticamente, eu participei de todas e foi bem bacana, é bem divertido. Pelo dinheiro não vale a pena, ainda mais eu que fiz, por mais que me chamavam muito, eu fiz esporádico, né? Diferente de alguns figurantes, que tem figurantes que faziam a semana toda. Então, eu não, eu fazia só quando me chamavam. Enfim, eu vou encurtar e o que eu quero dizer é que muitas pessoas perguntam assim, quando que a pandemia, quando você caiu na real a situação que a gente vive? Essa situação que a gente tem vivido. Para mim, eu caí na real quando eu li que a Globo ia parar todas as produções de novelas. Eu fiquei chocado, porque é uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu sempre gostei do mundo televisivo. Só que quando eu vi que ia parar, que ia repetir novela no horário das 18, das 19, das 21, eu falei, gente, é muito grave para a Globo fazer isso. E aí eu peguei e falei, foi o primeiro impacto, porque antes da Globo tomar essa decisão, eu estava fazendo gravação como judeu na minissérie Anjo de Hamburgo, que é uma parceria da Globo com a Sony. Essa minissérie a Globo está fazendo para o mercado externo. E bem bacana, né? Porque conta a história da mulher do Guimarães Rosa, que ela acolheu refugiados, judeus aqui no Brasil, porque ela era diplomata. Não, a história é fantástica. Enfim. Eu peguei e estava fazendo gravações e estava sendo chamado todo fim de semana. E aí, na sexta-feira, a produtora da agência me mandou falando assim: Nilmar, não vai amanhã. Não, as gravações de sábado e domingo foram canceladas por conta da Covid, que foi bem na semana que eles falaram que a OMS falou que ia, né, da pandemia. Aí eu falei, ixi, não vai ter. Aí eu já fiquei assim, eu já fiquei meio paralisado. E depois, quando eu fiquei sabendo que ia parar as produções todas, aí eu falei, nossa, o negócio é grave mesmo. E assim, Mari, eu não fiz amizades na figuração, mas eu conheço várias pessoas. E as pessoas, assim, como eu te falei, tinha gente que, diferente de mim, fazia figuração todos os dias. Então, assim, eu não sei como é que essas pessoas estão vivendo, porque não são poucas pessoas. Assim, tipo, dependendo da produção, era 30, 40 pessoas. Então, assim, é um bocado de gente fora as agências, porque, assim, são umas 8 agências que estão paradas, que não tem como receber, não tem como girar, não tem como fazer nada, né? Tem que esperar isso tudo passar e vai ser o último. Quando voltar, eles vão fazer novela sem figuração, eles vão fazer novela só no estúdio, não vai ter externa. Então, assim, vai me chamar bem pouco, sabe? Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. E eu já entrevistei algumas pessoas da área cultural no Entrefala e eles falam justamente isso, assim, a cultura vive de ingresso, vive de pessoas circulando, vive de aglomerações, né? Shows, teatro, até para produção de novelas, etc. E muitos ressaltaram sobre essas pessoas que são do backstage também. Muita gente pensa só nos artistas, mas figuração, produção, edição, todo mundo está numa situação lastimável. Sim. E, enfim, a gente está tendo várias perdas também de artistas, né? E a secretária de Cultura, se você quiser comentar sobre ela, eu me recuso a falar sobre Regina Duarte. Vamos passar para a próxima Né? pergunta. Não, vamos passar para a próxima pergunta, melhor mesmo. Melhor mesmo. Putz, eu queria te perguntar, você mora na Tijuca e assim, pra gente que mora em Goiânia, lógico, você morou aqui a vida inteira, aqui não é uma cidade tão grande quanto o Rio de Janeiro, né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é quantos milhões de habitantes tem o estado e a cidade, se você tiver esse dado. E por ser uma cidade muito grande, assim como São Paulo, a nossa entrevistada de sexta-feira foi de São Paulo, é, tem essa confusão, assim, pelo menos pra gente que é meio jeca, sei lá, é de Goiânia, a gente não entende, né? Essa zona norte, zona sul, o que significa essas coisas. E eu vejo que vocês por aí se comunicam muito bem, dizendo a cidade pelas regiões. Então eu queria te perguntar como é que é essa divisão, né, entre zona norte, zona sul, qual é a zona que você tá, como é que tá nessa zona. Enfim, faz
um tour geográfico do Rio de Janeiro para a gente entender e visualizar o que você está falando. Beleza, então tá, vamos lá, vamos começar. O estado do Rio, ele tem, pelo último dado do censo do IBGE, 17,2 milhões de pessoas. Então é o estado pequeno, né, geograficamente falando, mas muito populoso. O segundo maior estado do Brasil em população. E a cidade do Rio é a capital, é a segunda capital mais populosa. Ela tem em torno de 6 milhões e 700 mil, 6 milhões de 500 a 700 mil. Esse dado eu olhei em alguns portais, ele varia um pouco, mas daria mais de 600 e 500 mil pessoas. 6 milhões e 500 mil pessoas. E assim, Mari, é um desafio, é uma cidade muito grande e meio que assusta um pouco, realmente, para quem veio de Goiânia, igual eu. Como antes de vir eu vinha todo ano para cá, eu fui aprendendo geograficamente como funciona a cidade, que é isso que você disse. Então, antes de vir, eu já sabia me locomover aqui, tranquilo, porque eu acho o Rio fácil de você, quem vem para cá, é fácil de andar. Não é que a cidade é bem sinalizada, não. É porque é um pouco. Não sei, eu acho que eu também tenho facilidade geograficamente de me localizar, então nunca tive problema com isso. Enfim, mais conhecido, né, que todo mundo conhece, é turístico, é a Zona Sul, né, que é a parte da cidade onde a população mais elitizada vive, mora, né, onde tem as praias mais famosas, né, então Copacabana, Ipanema, Leblon. Então é toda essa região de prédios, normalmente não são casas, são moradias mais de prédios, então são os prédios mais antigos, foram onde, né, na época que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, as pessoas começaram a ocupar essa região primeiro, né, e foi se expandindo o pessoal mais pobre pela periferia, que é pela Zona Norte, que é o oposto da Zona Sul. Então, Zona Sul cheio de cartão postal, né, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Então tem muita coisa linda lá, é realmente muito bonito. A maioria a parte turística de hotéis, tudo lá. E a Zona Norte é a zona mais da periferia, né? Então tem o centro, a Zona Sul e a Zona Norte. Então, a Zona Norte é mais conhecido como subúrbio, né? Que a gente vê muito nas novelas. Então, classe média baixa e a classe baixa mesmo. A Tijuca, onde eu moro, é na Zona Norte, mas é um dos primeiros bairros da Zona Norte saindo do centro. Então eu não estou muito afastado da região central. No meu bairro ainda é a última estação de metrô, do metrô principal, né, que é a linha 1, eu acho, linha 2, eu não guardei o número da linha, porque só tem 2 linhas aqui no Rio. Mas a linha principal para aqui. Então, assim, meu bairro é bem assistido. Então, o pessoal costuma falar que é Zona Sul da Zona Norte. Porque aqui, realmente, a é mais classe média baixa, mas tem muita gente que tem dinheiro que mora aqui na Tijuca. E Madureira, Meia, que o povo até brinca lá no Bike Cola, né? É mais lá pra quebrada mesmo, lá pra longe, assim. Só vai ônibus, aí já tem que pegar trem, enfim. E a parte nova da cidade, que é a Zona Oeste, tem a Floresta da Tijuca, que inclusive, como eu moro na Tijuca, a Floresta da Tijuca, para quem não sabe, é a maior floresta urbana do mundo. Do mundo. E aí tem uma floresta dentro da cidade. Então, eu moro de um lado da floresta, eu atravesso a floresta, eu caio na Barra da Tijuca. Por isso que as pessoas confundem Tijuca com Barra da Tijuca. Então, a Barra é do Eu, outro inclusive, lado. confundei. Sim, aham. Então a Barra da Tijuca está do outro lado da floresta atravessada. Então você atravessa, chega aí é a zona oeste, que é dos novos moradores, da nova classe média, né? Avenida Brasil, os novos emergentes, né? São aí quando os artistas começaram a comprar apartamentos lá. Então os famosos moram lá, né? Angélica, esses famosinhos, assim, moram tudo na Zona Oeste. E a Xuxa mora na Zona Oeste, no Recreio dos Bandeirantes. Mas tem a parte da Zona Oeste, Mari, que eu gostaria de falar, porque a gente vai falar sobre isso agora, porque a Zona Oeste é uma zona muito impactada pela Covid, que é a parte
da Zona Oeste que não é litorânea, né? Que não tem a praia, que Santa Cruz, que está tendo muitos casos, Jacarepaguá, a região ali perto do Projac da Globo, Curicica. Então, aquela região ali, que logo logo a gente vai falar, quando a gente entrar no Covid propriamente dito, é bem atingido. Sobre favelas, para quem nunca veio no Rio, todas as zonas têm favelas. Então, tem favela na Zona Oeste, por exemplo, Cidade de Deus é na Zona Oeste. Tem favela aqui no meu bairro, então o Morro do Salgueiro é aqui, o Morro do Borel, a favela do Borel é aqui, da Mangueira é no bairro da Mangueira, que é aqui do lado. E na Zona Sul também tem um monte de favela, que é a favela da Rocinha, que é uma favela do mundo, eu acho que é do mundo, que é É a também maior na Zona Sul. Isso, na Zona Sul tem, enfim, Vidigal, que é na Zona Sul também, então favelas conhecidas também. Em toda a região do Rio tem sim. favelas. Exatamente isso que eu ia pedir para você explicar para o pessoal, né? Porque fazendo essa comparação de novo com Goiânia, aqui a periferia está na periferia mesmo, então assim, tá perto de Aparecida, tá perto de Goianira, até porque Goiânia fala que não tem favela, mas é porque extirpa os pobres para outras cidades, inclusive, né? E Uhum. eu acho muito interessante sempre que eu vou ao Rio que todo lugar tem favela, né? Todo lugar Eu tem. queria, então, já que você já tocou sobre o assunto das favelas e comunidades, né? Curicica é um bairro e, enfim, tem toda. O Rio tem uma situação muito sui generis, né? Que é a questão da, da milícia, né? Dos bairros controlados por Sim. milicianos. Eu, inclusive, citei um deles, que é Curicica. Tem uma grande amiga que mora lá também. Então, eu queria que você nos desse esse parâmetro, já entrando no nosso tema propriamente sobre a Covid, de como que está a situação da Covid nas favelas. Inclusive, tem uma hashtag, né, Covid nas favelas, sobre a situação dessas pessoas que estão em comunidades, em favelas, e como é que está sendo o acesso a álcool em gel. Eu vi matérias falando que álcool em gel na favela é artigo de luxo, enfim. Queria te perguntar se você frequenta, se você vai a essas comunidades e se você sabe como é que está a situação nessas várias favelas. Aliás, quantas existem? Então, Mari, tem olha o tanto de favela. Por isso que tem na cidade toda. 763 favelas no Rio. Só na cidade do Rio. Representa 22% da população da cidade. Ou seja, cerca de 1.300.000 pessoas vivem na favela na cidade do Rio. É muita gente. É tipo O Goiânia. resto da população da cidade. Isso. Aham. É tipo a população de Goiânia morando nas favelas aqui do Rio. Então, assim, é bem preocupante, é bem triste como se alastrou, como isso, né, a cidade foi crescendo, não teve planejamento urbano, e aí foi entupindo as pessoas e foi empurrando todo mundo, né? A elite não queria que os seus funcionários, que seus empregados, desde a época, né, as favelas começaram com a escravidão, né, com os pretos vindo sendo escravizados aqui pela elite. Então eles não queriam que morassem no subúrbio e aí moravam para ficar mais fácil para pagar o transporte, colocavam eles para morar perto das. Por isso que tem favela na Zona Sul, porque a empregada morava ali na própria próximo do bairro para poder facilitar os encargos trabalhistas para os empregados, para os empregadores. E então, assim, é bem triste mesmo. Eu fiquei assustado quando eu vi que mais de 20% da população da cidade mora na favela. Eu não frequento, eu já fui, mas é uma coisa que eu não conheço. Eu até tenho uma pessoa que eu conheci aqui, que ela mora em comunidade, porque aqui fala que quem não mora na favela mora no asfalto. Então, por exemplo, eu moro no asfalto. Mas eu nunca fui de ficar indo na casa dessa minha amiga, enfim. Então, eu conheci, fui lá, mas não tive muito contato. Eu participo de uma comunidade católica e como aqui o Morro do Salgueiro é do lado, então a comunidade da minha paróquia é no Salgueiro, é no Morro do Salgueiro. Então, assim, a minha paróquia ela vive fazendo ações para ajudar o pessoal da favela. E principalmente nesse tempo, igual você disse, né? Como não tem saneamento básico, como não tem água, não tem estrutura nenhuma, vive muitas pessoas num ambiente só.
aí precisa dessa ajuda. E o padre está fazendo mobilizações, a gente tem feito muitas ações para ajudar tanto em itens de higiene quanto alimentícios para amenizar essa situação nesse momento. Eu queria falar um negócio que eu anotei, que eu achei bem interessante, sobre... Nossa, eu anotei tanta coisa, Mariana. Não, que gracinha, eu me preparei tanto. Morrendo de medo de falar alguma coisa que não devia. Imagina! Peraí, mas é uma coisa importante que eu tenho que falar. Aqui, ó. Sobre essa questão das favelas. A letalidade na periferia, na cidade do Rio e de São Paulo, é 10 vezes maior nesse tipo de moradia, nesses locais, do que nos locais mais civilizados, organizados, vamos dizer assim. No Leblon, a taxa de letalidade do Covid, ela está atingindo 2,4%. E na favela da Maré é 30,8%. Que Tipo, isso? é 10 vezes mais mesmo, assim. Tipo, é mais de 10 vezes. Pegou o Leblon, porque o Leblon é um bairro que ainda... não sei se você sabe, mas o Crivella, ele estava fazendo essa contagem e divulgação dos dados por bairros. Só que já tem umas 2 semanas que ele não publica mais. Então a gente não sabe mais quantos casos confirmados e quantas mortes por bairro. A gente não tem mais essa informação. A gente tem informação da cidade, do total. Mas dividido não tem. Então até o último boletim que foi divulgado, o da Zona Sul e o bairro que tinha mais mortes é Copacabana, devido também à questão de ser uma população mais idosa. E também Copacabana, tipo assim, o povo não para. O isolamento social lá estava muito baixo. E, em compensação, por exemplo, nas favelas não tem como fazer isolamento social. Então, já por aí já triplica o número de casos mesmo. Então, essa estatística faz todo sentido, tá? Sim. Bom, Tuti, eu não posso deixar de falar, né? O seu Entrefala, infelizmente, caiu numa semana muito triste das notícias que a gente recebe sobre o Rio de Janeiro, né? De várias notícias tristes. Não só o João Pedro, que foi assassinado brutalmente essa semana, mas diversas crianças e adolescentes que são mortos nas favelas do Rio todo ano, todo mês, às vezes toda semana. Nosso assunto é Covid, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre o assassinato do João Pedro, porque a mim chocou bastante, eu vi que você também ficou bastante abalado, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim, a questão do João Pedro, primeiro ele era muito novo, né? Tipo, apenas 14 anos. Então, e outra, o que mais me chocou foi essa questão. A gente pede Só tanto pra gente explica ficar. para o pessoal, só explica para o pessoal o contexto, que às vezes ninguém está sabendo, às vezes algumas pessoas não estão sabendo o que aconteceu. Então, repercutiu nacionalmente por se tratar de uma criança, um adolescente. Mas assim, Mariana, se você morar aqui no Rio, o jornal local daqui, né, que é o TV Anguera daí, o RJTV aqui, ele é muito comum a gente ver, assim, mortes, assim, de pessoas por conta dessas ações policiais que sempre acontecem. Então, assim, aqui é comum. O que vocês têm acesso aí, fora, aí em Goiânia e fora do Rio, são as questões que são mais chocantes por se tratar de criança, ainda mais no caso do João Pedro, que estava em casa, no complexo do Salgueiro, que não é o Salgueiro do Rio, é lá em São Gonçalo, que é uma barra pesadíssima, assim, eu sempre ouvi falar que São Gonçalo é tenso e lá parece que é pior, talvez, do que em muitas regiões aqui do Rio. E ele estava em casa, que é o que a gente que a gente pede, que a gente tanto fala, fica em casa, né? Que a gente fica pedindo para as pessoas. Ele estava em casa brincando, jogando videogame com outros meninos. E o que acontece? Simplesmente invadem a casa dele, né? A Polícia Civil e a Polícia Civil, a Polícia Federal, uma ação conjunta,
invadem, nem foi a polícia militar, nem foi a PM. E eles entram com um fuzil e dão vários tiros e um dos tiros acertou ele e no peito, né? Isso aconteceu na segunda-feira dessa semana, aqui em São Gonçalo, que São Gonçalo é como se fosse Goiânia, Aparecida de Goiânia, são cidades próximas, né? Assim, da região metropolitana. E aí ele veio a óbito e aí teve essa repercussão toda e realmente isso abala muita gente, porque mais uma vez a população preta, a população pobre, a população menos favorecida, menos assistida, ela é vítima por conta de uma cultura de simplesmente, né, tipo, foda-se a vida, tipo isso, né? Tipo, não importa, vidas negras não importam. Então, assim, é menos um, é um número apenas, infelizmente. Então, foi bem triste mesmo. É. E aí eu queria te aproveitar essa triste deixa para te perguntar o que que o governador do estado do Rio de Janeiro tem feito de políticas públicas em relação à Covid agora, né? Voltando ao nosso assunto. O que que ele tem feito de políticas públicas? Eu lembrei do Witzel agora porque eu lembrei que uma das marcas de campanha dele era falar que a polícia ia entrar nas favelas para atirar na cabecinha, né? E aí eu Sim. queria te perguntar sobre o Witzel, o que que ele tem feito, o que que ele não tem feito. Lembrando que ele pegou Covid também. O que que ele tem feito em relação à pandemia no estado do Rio de Janeiro? Então, Mari, o Ministério Público ele vai acompanhar e vai fazer uma simulação do que aconteceu lá com João Pedro. Só para concluir, assim, porque essa foi a última notícia de sexta-feira, que vai ter essa repercussão, porque eles estão pegando depoimento, porque lógico que a polícia vai falar que não foi bem assim, que vão querer inventar, e tipo, vai colocar a culpa. Ainda ele vai sair como se ele fosse um bandido, vamos dizer assim, né? Porque isso sempre acontece aqui e as pessoas num lugar, assim, eu me preocupo com o Rio de Janeiro de ver que é um lugar tão lindo, tão maravilhoso e como que tomou uma proporção. Primeiro, todos os ex-governadores do Rio foram presos ou estão presos. Então, tipo assim, desses últimos governos. E aí vai na última eleição, junto com essa onda bolsonarista que teve, e reelege um cara que não tinha nem passado, não tinha nada. Então, do nada, ele ganha e a gente nem estava sabendo quem era ele, na Ninguém verdade. nem sabia pronunciar o nome dele. Ninguém nem sabia falar o nome dele, justamente. E aí, junto com a prefeitura, que é toda uma estrutura que, tipo assim, que desaba, tipo assim, que dá realmente a amostra, dá a cara de como o Rio de Janeiro está mal governado. Porque é nível federal, estadual e municipal. Entendeu? E o Witzel, eu tenho umas anotações aqui dele, ele assim, Mariana, por mais que ele esteja ficado doente, assim, eu vou te falar o meu pensamento referente ao que ele tem feito da Covid. Primeiro, ele é a favor do isolamento social, mas eu acho que ele é muito a favor do isolamento social, mais para ter meio que conluio igual o Dória, no sentido assim, como eles sabem que o Bolsonaro contra o isolamento, eles querem meio que jogar a culpa no colo do presidente para depois se candidatar e o Bolsonaro, que já está todo fodido, queimado, ser mais queimado ainda, e eles ficarem com o ônus de, se é que tem ônus, né? Porque tem esse negócio, porque mesmo com o isolamento, depois a gente fala sobre isso, aqui no Rio de Janeiro é meio que balela, não está acontecendo. E outra coisa, o Witzel prometeu 7 hospitais de campanha, só tem um funcionando, que é o do Maracanã, que é o que perto de casa, dá para ir a pé lá. Desde que está funcionando, era mais de 1.000 vagas, só tem 200 funcionando. Uma médica pediu, tipo assim, pediu para sair, ela não quer continuar trabalhando lá, porque não tem estrutura nenhuma nos hospitais, principalmente estadual. Os municipais ainda no Rio Centro, lá na Zona Oeste, ainda tá funcionando, na Zona Sul também tem, mas foi parceria com o privado também, não foi só custeado foram empresas e tal. Mas esse do Maracanã, assim, o raio-x está quebrado. Isso que eu tô te falando foi tipo assim, coisa de sexta-feira.
antes de ontem. Tudo isso notícia fresca que eu tô trazendo. Então, aí perguntaram no RJ TV, né, no jornal daqui. E aí, Vitor? Ah, não, tá consertando. Então não tem raio-x no hospital de campanha. O Fernando Ferri, que é o secretário estadual de saúde daqui do Rio, ele falou assim que acha que não vai terminar ou levar a construção dos outros seis. Porque, segundo ele, não vai precisar. Porque a curva já está caindo, sendo que o Rio de Janeiro bateu recorde de casos e de mortes nas últimas 24 horas. Sim. Mas foi isso que ele está falando. Então, assim, e ele dizendo ele que vai devolver o dinheiro das construções dos hospitais que começaram. Olha que confusão. Então, assim, Mariana, é muito preocupante. O caso do Witzel, além disso, o STJ também instaurou o inquérito para apurar o esquema de corrupção na construção desses hospitais de campanha, porque compras superfaturadas, desvio de dinheiro. Ele teve que demitir o secretário antigo dele, antes desse Fernando. Ele colocou o Fernando Ferri só porque teve essa investigação. O nome dele está envolvido nessas maracutais. Então, assim, tudo aquilo que ele falou na campanha de combate à corrupção, ele está envolvido nessas OSs, praticamente todas. Aqui, está tudo sendo apurado, né, ainda, mas as evidências são muito, muito grandes, são muito fortes. Então, a PGR está no rastro dele. Então, assim, delações estão envolvendo o nome dele. Então, ele está se encurralando nisso. Mas é isso que eu tenho para falar, assim, sobre as ações dele. O discurso dele é a favor do isolamento. Ele tem feito algumas coisas, mas nesse sentido de falar, mas eu acho que é mais por conta do que eu te falei, mais questões políticas mesmo. É bem chocante, assim, que hospitais de campanha não sejam feitos porque não vai precisar mais no dia em que a gente vê que bate recorde, como você falou. E mais chocante ainda é que as pessoas estejam praticando corrupção num momento como esse, que a gente está tendo. O Brasil está Não. com mais de 20 mil mortos. E as Aham, pessoas sim, estão sim. ainda sendo corruptas num momento desse com hospital de campanha. Querendo aproveitar e ganhar dinheiro em cima disso. Exato. E ganhar frutos eleitorais, você falou muito bem, né? Ganhar, tentar fazer disso frutos eleitoreiros, enfim. Eu Sim, queria te sim. perguntar, Tuti, sobre. Nossa, igual você falou, né? Tá mal administrado federal, governador, Estadual e municipal. estadual, e agora vamos falar do Marcelo Crivella, porque a gente não tem como não falar do prefeito do Rio, então eu queria que você fizesse essa mesma avaliação sobre a administração do Crivella em relação à Covid. Se for falar de Em... tudo em relação ao Crivella, a gente não sai daqui hoje, mas Não em sai, relação né? à Covid. Sim, é verdade. Que eu já ia falar que eu já perdi a voz, literalmente, contra o Crivella, naquela ação da Bienal do Livro do ano passado, que eu fui, a gente fez protesto mesmo, assim, eu e o Victor, nós fizemos protesto contra tudo que aconteceu, porque eu estava trabalhando na Bienal, então foi bem tenso. Enfim, Mari, do Crivella, o que acontece? É, ele recebeu na sexta-feira, uma reunião de 7 setores empresariais, inclusive a ABIH, que é a Associação de Turismo, pedindo para o Crivella rever a reabertura do comércio aqui no Rio. Então, a partir do mês que vem, vai começar a reabrir com limitações partes do comércio. Eles estão querendo até a volta às aulas já no próximo mês. Aula? Em, aula para o ensino médio. Vai começar com o ensino médio. Então, assim, o Crivella, ele diminuiu transporte público, ele diminuiu os ônibus. Na Zona Oeste, BRT tá uma loucura, os ônibus tudo cheio, lotado, tudo que devia ser, tudo ao contrário do que devia ser. Então, teve a diminuição do ônibus. Eu tô te falando isso porque no entrefala do Covid de São Paulo, como é que ela chama? Mariana. A Mariana Mari. falou sobre isso. Ela falou sobre isso, eu achei importante trazer aqui também.
O uso de máscaras é obrigatório nas ruas, isso até que, quando a gente falar de isolamento, eu vou citar. Mas, assim, efetivamente falando, por exemplo, sobre os hospitais de campanha, tem funcionado, mas está tudo sem insumo. Tá muito complicado, Mari. Teve uma, na sexta-feira à tarde, na linha amarela, que é aqui na zona norte do Rio, teve um protesto de 10 médicos. Eles pararam a via, que é uma via importante. Eles pararam o protesto todo dentro das normas, né? Pedindo uma solução, porque eles não sabem se vão receber da prefeitura, porque assim, já estava tudo errado, já estava tudo sucateado. Ano passado, o Crivella não estava pagando os funcionários, fizeram um protesto. Eu moro de frente a um posto de saúde da prefeitura. Então, assim, teve mobilização aqui na rua de casa, assim, literalmente aqui na porta de casa. Porque houve atrasos de mais de 2, 3 meses do pagamento dos enfermeiros, médicos, todo mundo ligado à saúde. Então, assim, o Crivella simplesmente já tinha abandonado a cidade, já tava o caos mesmo, né? Assim, a estrutura tá toda deteriorada do Rio de Janeiro. Então, a prefeitura ele já pegou com rombo, então ele já sabia disso e ele assumiu a prefeitura falando com discurso e só foi piorando a situação. Então tá bem complicado. E nesse protesto, Mari, foi do Sindicato de Medicina aqui do Rio e 2 pessoas foram levadas para a delegacia. Então, tipo, mostrou o jornal, eles levando e tal, na sexta-feira à noite. Então, assim, ninguém sabe se vai receber, não tem insumos, não tem medicamento, não tem nada. E o Crivella, ele, enquanto o Bolsonaro não bater firme com ele vai ficar dando uma de bonzinho no sentido de, tipo, fiquem em casa, entendeu? Mas não sei até quanto, porque já tem essa pressão desses empresários nessa reunião que teve sexta-feira. E aí, vamos ver como é que vai ser, porque, pelo que eles estão falando, vão reabrir tudo, como a gente comentou, no momento em que mais está explodindo casos e mortes de Covid aqui no Rio. Tuts, você está morando na capital, né? Como a gente bem disse desde o começo, mas eu queria saber se você tem o costume de viajar para algumas cidades do interior, se você conhece essas cidades, se você sabe como é que está a situação nessas cidades do interior, e para trazer para a gente algum dado sobre as cidades do interior, já que o tema do programa é Covid nos estados, né? Então, assim, para falar sobre o estado do Rio de Janeiro de uma maneira geral, você trazer para a gente esses dados atualizados. Aliás, eu vi alguém comentando aqui que você está super bem informado e eu também queria corroborar com esse elogio. Meu Deus, tá maravilhoso. Ai, obrigado, Mara. Traz para a gente um pouco sobre esse panorama das cidades do interior. Então, sobre o interior, Mari, eu não viajei, assim, por interior ainda, não tive oportunidade. Mas eu quero muito conhecer o interior do Rio, deve ter cidades lindas, igual Petrópolis, que todo mundo fala. Mas conheço algumas pessoas, eu conheço parentes de pessoas que moram nessas cidades. Ainda está controlado. Todos os municípios do Rio têm algum caso de Covid. Pelo menos uma pessoa confirmado, casos confirmados. Só que tem. Sim, até nas últimas semanas eram 2 ou 3 municípios que não tinham, mas agora todas as cidades já têm, infelizmente. E o boom mesmo é aqui na capital. As cidades próximas, principalmente a Baixada Fluminense. A Baixada são as cidades que estão depois da periferia. Então, assim, é dentro do estado. É uma calamidade, assim. Eu fui uma vez, eu tive a oportunidade de ir em São João do Meriti. É uma pobreza sem tamanho, assim. Uma sujeira, um descaso total. O governo não chega lá, tá tudo controlado com milícias. Talvez eu acho que seja até pior do que favela, dependendo do lugar desses municípios, assim. Tirando a parte central. Então é Duque de Caxias, São João do Meriti, Nova Iguaçu. Então, são municípios, são outras, não são bairros, são Nilópolis, né? Então, assim, são outros municípios que estão tendo muita incidência, porque as pessoas não têm, não vivem e não seguem o que estão pedindo. Estão indo pela própria cabeça. Então, são dados alarmantes, né? Por exemplo, Nova Iguaçu tem 1.202 casos confirmados.
E de morte são 133. É pouco, mas a gente tem que lembrar que não é pouco, porque proporcionalmente lá tem muita gente morando, mas não é tanto igual na capital. Mas são muitos casos. 133 mortes confirmadas numa cidade é mais do que vocês estão vivendo aí em Goiás, no estado todo. Exato. Com uma população muito mais reduzida. Então, assim, o que eu gostaria de ressaltar, que eu acho a pena, é porque, por exemplo, tem um amigo meu que mora em Maricá. Maricá e Niterói, Mariana, são cidades que receberam, que têm dinheiro em caixa. São um dos poucos municípios do estado do Rio. Vou citar os dois, que eu sei, que ainda tem dinheiro no caixa por conta dos royalties do petróleo. Então, são cidades que já estavam sendo assaltadas, sendo investido dinheiro público nelas, na melhoria. Então, o que, que acontece? Lá está mais controlado. Por exemplo, o Victor é de Niterói. Niterói, eles decretaram lockdown, decretaram limpeza na cidade, eles limpam, higienizam. Então, assim, é muito mais restrito lá. O prefeito está tendo muito mais cuidado do que o Crivella aqui no Rio. E tanto é que lá, sendo uma população grande, tem o quê? 89 mortes, por exemplo. Então, é bem menos do que os outros lugares, embora seja bem populoso também, pela proporção, né? Mas lá está mais controlado, assim, é o que, pelo menos, a gente tem informação de dados e o que mostra na televisão. Como se fosse casos que vão servir de exemplos aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas Duque de Caxias, São Gonçalo também tem muitos. Tanto é que, por exemplo, em Niterói, a cidade de Niterói, ela está ajudando a construir o hospital de campanha lá em São Gonçalo. Legal. Então, com verba, né, e tal, porque eles não têm condições, então eles estão juntos aí para poder construir, porque lá os casos em São Gonçalo são 90 mortes, mas o número de casos lá são quase 1.000. Então, e assim por diante. Quem Mas é diria, isso. né? A piada que tem aí, que é a melhor coisa de Niterói é a vista para o Rio, que eu sei que tem essa rixa, Niterói tá saindo muito melhor. Sim, sim, com Putz, certeza. eu vou fazer minha última pergunta, porque a gente sempre deixa aqui no Interfala 10 minutinhos, pelo menos, para as perguntas da galera. Então, eu já aviso para quem está assistindo que, tanto no Facebook como aqui no Instagram, se quem tiver dúvida, quem tiver perguntas, elogios para o Nilmar, porque está maravilhoso, esse é o momento de mandar. Porque a gente tem cerca de 10 minutos. Então, a gente tem 15, mas eu vou fazer uma última pergunta, porque eu não posso deixar de falar sobre isso. Você mencionou várias vezes de que as pessoas não estão cumprindo isolamento. E a gente sabe que é muito difícil, deve ser muito difícil cumprir isolamento numa cidade maravilhosa como Rio de Janeiro, porque você olha para a janela, tem um mar, você olha para a janela, Morro. o Cristo Redentor, e enfim. Eu te entendo, amigo. Mas a gente tem que cumprir isolamento social em qualquer lugar, né? Independente da gente morar no Rio de Janeiro. Como é que tá esse isolamento aí? Você já citou, já começou a falar algumas vezes que tem muita gente que não está cumprindo, falou das medidas absurdas do Crivella. Eu queria que você comentasse sobre isolamento social para a gente encerrar a minha parte das perguntas e aí agora as perguntas vão ser da galera. Gente, mandem perguntas para o Nilmar. Então, Maris, sobre o isolamento, o que acontece? Como que eu sei que não tá bem? Porque eu não tô saindo. Eu falo para os meus amigos, se tem alguém que tá cumprindo, sou eu. Mariana, eu fico aqui dentro o tempo todo. Eu tô saindo cerca de 15 em 15 dias só para ir no mercado mesmo. Vou, faço compras e volto. Com toda máscara, lavar a mão, faço tudo que precisa. Tudo, 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 tudo. Então, assim, eu e o Victor, a gente tá recluso. Eu tô vivendo quase num mosteiro, tô quase enclausurado. Realmente é muito difícil. O meu apartamento não tem uma vista bonita. Eu não abro a janela e vejo muita coisa, assim, não dá pra ver muito. Então, tem dias que amanhece lindo aqui o céu. Eu falo, nossa, o dia tá tão lindo hoje. Eu pensei, nossa, aproveitar a cidade, né? Mas não dá, não tem como. Eu mesmo não sei como que as pessoas conseguem sair na rua, porque eu fico super tenso. A máscara me incomoda, parece que eu vou ficando sem ar. Eu olho para as pessoas, me dá uma tristeza de ver todo mundo daquele jeito e ao mesmo tempo. Porque por mais que as pessoas não cumprem, é óbvio que diminui o fluxo de pessoas, né? Por mais que tem muita gente que não cumpre, tem muita gente que cumpre. Então,
Tá bem tenso. A Tijuca, eu lembro no início da pandemia, quando o Crivella estava informando os bairros do número, eu lembro que eu ficava comparando a Tijuca, que é um bairro, com o estado de Goiás. Então, assim, tipo assim, a Tijuca sempre tinha mais casos e mais mortes do que em Ai, Goiás, que entendeu? Então, horror. assim, a Tijuca é o bairro da Zona Norte que mais tem mortes de Covid. Então, era e eu acho que continua sendo. É um bairro grande, mas enfim. Então, ou seja, as pessoas aqui, quando eu vou no supermercado, e eu sei porque eu assisto o jornal e leio também o jornal, e o jornal sempre dá essas estatísticas, eu sei que as pessoas aqui não estão levando a sério. Então, assim, é muita gente na rua ainda, os ônibus ainda estão cheios. Aqui é um centro, tem muito comércio, é tipo um centro. Dentro do bairro da Tijuca tem tipo um centro comercial. Então tem tudo numa praça. Então eu vou no mercado e eu vejo aquele tanto de gente atravessar na rua, eu não tô entendendo o que está acontecendo. Que aquele tanto de gente, assim, realmente não dá para entender. Quase todo mundo usa máscara, mas tá complicado. Nesses últimos dias, Mari, nesses 2 últimos dias, tem feito frio aqui no Rio. E o dia tem ficado nublado, tá feio. Hoje tá chovendo, chuviscando o dia todo aqui no Rio. Então as pessoas saem muito menos de casa. Então eu peguei um dado fresco aqui para você sobre política de isolamento. Ontem, que foi um dia totalmente nublado e chuvoso, a taxa na cidade chegou a 78% de isolamento. Então, foi uma taxa muito boa, mas não é a realidade de um dia de sol e ainda mais que ontem foi sábado, né? Assim, diminui o movimento, porque de segunda a sexta, o movimento, querendo ou não, é maior. Nas Mas o povo praias vai pra tem. praia? Oi? O povo vai pra praia? Vai, anda no calçadão, faz corrida, anda daquelas bicicletas, né? Que tem as bicicletas de rua. Então, vai, né? Porque é uma cidade que as pessoas cultuam o corpo, né? Muito mais que em Goiânia, né? Então, assim, tem essa preocupação. A gente vê muita gente andando, fazendo caminhada e tal. E, enfim, infelizmente Ó, isso Tuts, acontece. vou começar a ler aqui as do Facebook. Tem muita gente assistindo aqui. É, A Fernanda Freitas. Gente, a Fernanda, quanto A tempo! Fernanda. Ela falou, boa entrevista, Nilmar, bem no comecinho. É, Shirley Helena Araújo, Nil, seu lindo, excelente entrevista, saudades. Eu vou ler todas e aí depois você já vai estar no Tá, nosso finalzinho e aí você já se despede e tal e responde, faz considerações finais, pode ser? pode? Ok. Bom, a Alessandra Naves mandou aqui corações, Miriam também. Você mandou um coração, é porque eu vi que está no seu celular, né? Sim. A Alessandra falou top, amigo famoso. Acho que é no momento que você estava falando sobre as figurações, né? Miriam Uhum. falou a realização e construção de um sonho lindo, muito chique. João Putinelli mandou um coração também. A Alessandra falou um rostinho lindo. A Miriam falou: não se enganem, não é só um rostinho bonito. Tá, obrigado. A Alessandra perguntou: acabou de chegar um comentário aqui no Facebook do Gilmar. Muito bom te ver. Oh, yes. A Alessandra falou: Nil, você conhece alguém aí que já ficou doente? A Miriam falou que você conhece o Rio como ninguém. A Juliana falou: sabe tudo do Rio, sabe tudo. Parece que mora lá tem 10 anos. Aí o Vitor falou: sabe mais do que eu que nasci aqui. Tem várias pessoas mandando coração e tal. O Guilherme, meu primo, seu sobrinho, falou: oi, Tuti, oi, Mari, parabéns pela live, beijos. É... Dizendo ele, lembrei do Vitor. E o Vitor zoando o nosso sotaque. Aham. Masses. Requisito para ser governador ou prefeito, estar envolvido em algo. Richard Samuel, Nil super informado. Aí o Vitor falou que ele ajudou. Ajudou Vânia, bastante. Vânia de Martinez, muito boa a live.
Tem uma pergunta aqui. Suli Masses pergunta: como e quando vocês preveem a saída do isolamento? Bom, eu não prevejo nada. O entrevistado é o Nilmar. E ela continua falando: amei demais, Nil. Então, esses os comentários e perguntas. A gente tem pouquíssimo tempo e eu vou me despedindo. E aí eu deixo o tempo para você. Se fechar, é o tempo do Instagram, que fecha com 1 hora. Acho que a gente começou, era 3h28, alguma coisa assim. E Tá. te agradecer muito. Muito obrigada, foi Por ótimo. nada. Adorei tudo que você preparou. Me senti muito importante com essa super preparação. E você sabe que eu te amo. Um beijo, saudades. E agora esse tempinho aí é todo seu. Ah, Mari, obrigado. Eu também te amo muito. Eu me preparei muito porque eu sou fã da Entre Fala, como eu falei no início, então eu me preparei bastante. Foram várias anotações, Gente, que mas lindo! levei muito a sério mesmo. Tava muito tenso porque eu não queria falar bobeira. Assim, eu queria estar no mesmo nível do que entrevistador, então, tipo, me preparei para muita coisa e é uma honra estar aqui. Agradeço de coração por ter me chamado, por ter confiado em mim, enfim, pelo seu carinho e atenção comigo, da sua família, né? Da sua mãe, do seu pai. Amo vocês, do Hugo. Beijo pra todos. Tô com muita saudade do pessoal de Goiânia e queria mandar um beijo pra todo mundo que participou, que mandou coraçãozinho, que mandou recado, que mandou pergunta para as minhas amigas, meus amigos aí de Goiânia e aqui do Rio. Nossa, muito obrigado, gente. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado pela energia e por tudo, por todo o carinho de vocês por mim. E assim, Mari, a Lê perguntou se eu conheço alguém, né, que pegou doença aqui ou que morreu. Aqui eu não conheço, porque eu conheço, ainda tenho um pouco contato com as pessoas. Então, assim, aqui eu não fiquei sabendo de nenhum caso. Então, daqui do Rio eu não sei. O meu primo, que faleceu, né, o nosso primo, vamos dizer assim, que faleceu aí em Goiânia, logo no início da pandemia. Infelizmente, foi muito triste para a nossa família, mas aqui no Rio realmente não conheci ninguém, nenhum amigo meu, graças a Deus. A Sully é irmã do Victor, essa que perguntou e que participou. Aham. Sua Beijo pra ela cunhada. também, minha cunhada. E assim, Sully, eu sou um entrevistado, mas eu também não faço a mínima ideia de quando isso vai voltar, porque eu acho que uma coisa eu tenho certeza, agora não é o momento de voltar e de acabar o isolamento social. Tem que esperar e vendo como que as pessoas vão reagindo. Se as pessoas tivessem levado a sério desde o início, talvez já poderia começar, mas como tá do jeito que eu falei, aqui, pelo menos aqui na Tijuca, não sei como é que tá em Niterói, mas aqui tá do jeito que eu falei. Então vamos aguardar e tomara que volte logo, porque todo mundo quer que volta. Aqui ninguém é contra. O problema é saber a hora e como fazer isso. Né? Essa é a grande questão, né? Que não cabe a nós, mas às pessoas responsáveis e capacitadas para isso. E eu acho que eu respondi as duas questões. E, Mara, é isso. Quero agradecer muito o Victor. Ele me ajudou na montagem aqui. Tem toda uma estrutura. Peguei os livros que eu ganhei do Felipe Neto na Vitor, Bienal. apareça aí um pouquinho. Falta 2 minutos, tudo. Só para te avisar que o Instagram me avisou. Beleza. Eu empilhei os livros que eu ganhei do Felipe Neto no Bienal para poder ficar alto. E não sei se o Victor vem. E assim, agradecer a todo mundo, né? Ele cortou meu cabelo, ele me arrumou, ele me ajudou nas informações. Muito bonitinho. Gente, eu tô E. emocionada com essa importância que você deu entre fala. Eu Obrigada. venho, com certeza. Depois a gente tem que marcar um para falar futilidades, tipo novela, artistas, sobre falar do mal dos outros, tipo, como se fosse um, tipo, sei lá, o Léo Dias, sabe? Aham, Aí a gente pesquisa a vida do povo e fica meio que comentando. Eu tá super bom. top. Chama Eu o acho que o Victor Vitor. não vem. Vi! Ah, a Juliana tá dando uma boa dica, a gente fazer um para falar sobre Carnaval! carnaval. Sim, eu estou estudando, né? Eu estou estudando sobre jornalismo de carnaval. Um curso muito bom, Mari. Eu lembrei muito de você. Estudei a história do carnaval, agora eu estou vendo como as mídias, né? Como o carnaval é colocado nas mídias. É bem, bem bacana. Ó, falta 45 segundos. Ei, o Vitor apareceu. Aí. Vitor, obrigada, meu bem. Nada, que Obrigada, isso, foi um querido. prazer. A gente, ó, fiquei aqui tomando tabuada dele aqui, ó. Lindos, lindos, É, saudades. Obrigado, Mari. Obrigado para todo mundo, gente. Beijos, obrigado de coração por terem assistido. tchau, Valeu. beijo. Obrigada, Beijo, fiquem com obrigada, Deus. gente. Tchau, Amanhã o tchau. Entre Fala nos
estados, é sobre o Rio Grande do Sul. Então não perca. Beijo, Beijo, tchau. gente. Fica com Deus. Tchau.